E agora vamos entender um pouco da lógica por trás do teste de hipóteses. Tá? Então, vamos lá. O objetivo do teste de hipótese é minimizar a probabilidade do erro do tipo 1, que é, grosso modo, aceitar uma hipótese quando ela é falsa. Né? Aceitar a hipótese quando a hipótese é falsa é chamada erro tipo 1. Tá? E o erro tipo 2, né? Vamos falar daqui a pouco do erro tipo 2. Então, o erro tipo 1, né? Uma boa forma de entender ele é fazer uma analogia com uma investigação policial. Muita gente entende ele dessa forma. Eu acho que é uma forma interessante de entender. Por exemplo, um investigador policial, né, está analisando um crime e nós temos uma suspeita. Uma pessoa cometeu o crime. Esta é a nossa hipótese. Então, se a gente fosse fazer uma analogia entre uma investigação policial, o nosso suspeito é a nossa hipótese. O erro tipo 1 é quando nós acreditamos que a pessoa cometeu o crime quando, na verdade, ela não cometeu. Ou seja, acreditar que uma hipótese é verdadeira quando, de fato, ela é falsa. Isso é a mesma coisa, pensando aqui na investigação policial, de nós acreditarmos que um suspeito é o culpado quando, de fato, ele não é o culpado. Tá? Um outro exemplo agora, pensando na área médica. Nós somos um analista clínico e estamos analisando se um remédio funciona. Ou uma vacina, é a mesma coisa. O erro tipo 1 é quando nós acreditamos que o remédio funciona, quando na verdade ele não funciona. Ou seja, nós acreditamos a nossa hipótese que o remédio é funcional, sendo que ele na verdade não é funcional. Esse é o pior erro. É o pior erro de todos. Tá? Mas não podemos confundir com o erro tipo 2. O que é o erro tipo 2? É acreditar que uma hipótese é falsa quando ela é de fato verdadeira. Tá? Novamente, o que é o erro tipo 2 numa investigação policial? Quando nós deixamos de prender um suspeito, tá? Quando na verdade foi ele que cometeu o crime. Ou seja, o suspeito cometeu o crime, mas nós não temos provas para condená-los e nós não condenamos. Então, o erro do 2 é quando nós descartamos uma hipótese verdadeira. Isso é um problema? É, mas é menos grave do que o erro tipo 1, aquela máxima do direito, né, de que é preferível você inocentar um culpado do que condenar um inocente. A lógica da pesquisa científica é parecida, é preferível descartar uma hipótese verdadeira do que afirmar uma hipótese falsa. Tá? Olha, não confundir. No caso do suspeito que não cometeu o crime e não foi condenado, isso não é erro de nenhum tipo. Né? Se nós condenamos um culpado ou inocentamos um inocente, isso não é nem erro tipo 1, nem erro tipo 2. Isso simplesmente não é erro. Tá? Então, o erro tipo 1 é quando nós combinamos aquela questão do falso positivo ou falso negativo. Bem? Então, novamente aqui, pensando o erro tipo 2 numa análise clínica, o erro tipo 2 é quando nós deixamos de aprovar um remédio que realmente funciona. Ou seja, o remédio funciona, mas nós não conseguimos evidências para demonstrar isso. Isso é o quê? Erro tipo 2. É ruim? É muito ruim. Mas é menos ruim do que o erro tipo 1. Né? E qual que é o problema da análise estatística? É que existe um trade-off, né? Existe uma troca excludente entre o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Né? Ou seja, quanto mais nós tentamos utilizar na estatística, se nós tentarmos, usando estatística, minimizar o erro tipo 1, nós aumentamos a chance de ocorrer no erro tipo 2. E se nós diminuirmos a chance de erro tipo 2, nós aumentamos a chance do erro tipo 1. Então, aqui de novo usando a analogia da investigação policial, se nós começarmos a aceitar provas frágeis para condenação, certamente iremos punir mais criminosos. Né? Mas, por outro lado, também iremos condenar mais inocentes. Então, imagina um tribunal muito rígido que meras suspeitas ou provas super frágeis
já sejam suficientes para nós condenarmos uma pessoa. Com certeza ficará mais fácil assim condenar as pessoas criminosas, mas também vai acontecer de muitos casos de inocentes serem condenados. Tá? Ou seja, minimizamos o erro tipo 2, mas aumentamos o erro tipo 1. Né? O contrário acontece também. Imagina um tribunal que também é rígido, de certa forma, mas no sentido inverso, de que é um tribunal garantista, vamos falar assim, sabe? Em que somente provas absolutamente confiáveis para a condenação são aceitas. Se as provas não são absolutamente confiáveis no sentido da condenação, as pessoas saem de lá inocentadas. Certamente, essa postura fará com que muitos criminosos se safem, mas certamente irá poupar os inocentes de condenações injustas. Tá? Ou seja, minimizamos o erro tipo 1 e aumentamos o erro tipo 2. Está mais ou menos claro aqui a ideia, a lógica da argumentação? Como é que Sim. Tá? Aqui é mais aqui como é conceito, aí vocês já são muito bons de conceito, certamente não terão grande problema em entender isso aqui, né? Exatamente, né? Então, acho que não terá dificuldade nenhuma nesse sentido. Então, vamos lá. O mesmo vale para os testes clínicos, né? Se exigirmos testes muito rigorosos para provar medicamentos, vários tratamentos válidos serão descartados, mas nós diminuímos as chances de sairmos aprovando tratamentos enganosos. Bem, é a mesma lógica. Você, talvez, num sistema muito rígido assim, de aprovação, né, que só provas muito duras vão garantir a aprovação de medicamentos ou vacinas, vários tratamentos bons vão ser recusados, mas a gente vai ter certeza que dificilmente um tratamento fraudulento vai ser aprovado, tá? Pois bem, pergunto a vocês, né? Qual erro nós devemos minimizar em termos de prudência científica? O erro tipo 1 ou o erro tipo 2? Eu já falei, né, no começo da aula que o pior erro é o erro tipo 1, mas eu quero mostrar a lógica por trás disso, tá? Vocês conhecem essa foto dessa pessoa aqui, né? É realmente uma das maiores cientistas de todos os tempos, né? A primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e até hoje é a única a ganhar em duas áreas, né? Que é a Marie Curie. Tá? Vamos lá. Olha, a prudência manda certamente minimizar o erro tipo 1. Tá? Por quê? Olha, tem duas grandes justificativas para falar que o pior erro é o erro tipo 1 e não o erro tipo 2. Primeiro, é combater o wishful thinking e a defesa da reputação da ciência. Né? Se a gente quer combater esses dois grandes mal, combater esse mal e fazer esse bem, né, a reputação da ciência, realmente quem nós devemos evitar é o erro tipo 1. Então, primeiro, o wishful thinking, né? O wishful thinking é aquele desejo que nós temos de confirmar as nossas hipóteses. É muito comum, todo mundo que é cientista, né? Você, quando abraça uma teoria, abraça uma convicção, que nem o Jorge falou, você tende a favorecer as evidências que corroboram a sua convicção. E você tende, por mecanismos psicológicos, a desfavorecer as evidências em contrário. Né? Então, já que a gente sabe que a nossa psicologia trabalha contra a gente, né? E a nossa tendência psicológica é sempre cometer o erro tipo 2, nós devemos fazer com que os nossos métodos contrabalancem nossa tendência natural, que é cometer o erro tipo 2, e evitando correr o erro tipo 1. Ou seja, por mais que a gente muitas vezes queira que as nossas hipóteses se confirmem, que as nossas teorias sejam corroboradas pelos dados, na hora da metodologia a gente tem que ser rígido para evitar sermos enganados pelas próprias preconcepções, pelos próprios preconceitos. Tá bem? Então, o combate ao wishful thinking é um bom motivo para a gente tentar minimizar o erro tipo 1. A nossa mente ela é ótima para encontrar padrões, mas péssima para reconhecer a aleatoriedade. Então, de novo, nós temos que contrabalançar essa tendência natural da mente, que é tentar ver padrões onde eles de fato não existem, né?
E a gente tem que ter uma firme disciplina metodológica para, né, evitarmos acusar pessoas inocentes, né? Então, desse ponto de vista, está aí um mecanismo psicológico para tentarmos minimizar o erro tipo 1. E, em segundo lugar, nós temos justamente o problema da reputação científica, né? Quando nós tentamos minimizar o erro tipo 2, nós estamos piorando a reputação da ciência. A reputação da ciência fica abalada se nós estivermos muito preocupados com o erro tipo 2. Tá? E se nós minimizarmos o erro tipo 1, a reputação da ciência melhora, ela cresce. Né? Por quê? Pensem na seguinte situação. Olha, temos duas situações. Situação 1. Os tribunais aceitam condenar pessoas por evidências frágeis, de modo a evitar que criminosos sejam inocentados. Situação 2. Os tribunais são rigorosos com a acusação e apenas condenam pessoas na presença de provas, além de qualquer dúvida razoável. Tá? Em qual dos casos o tribunal tem maior reputação? Tá? Olha, na situação 1, os tribunais têm baixa reputação, porque qualquer pessoa que for condenada pelo tribunal da situação 1 sempre poderá alegar que é inocente. E a pessoa vai falar, eu fui condenado por azar, eu estava no lugar errado, no momento errado, ou o agente da lei, como policial, ou juiz, não gosta de mim, por motivos pessoais. Na situação 1, não temos motivo para duvidar dessa afirmação de qualquer um que afirme isso daqui. Inclusive pessoas criminosas, pois a condenação no tribunal não tem credibilidade. E existe uma chance razoável de pessoas, né, inocentadas, né, pessoas inocentes terem sido condenadas por mera chance. Porque as provas aqui não são vistas com muita seriedade. Né? Temos um caso aqui muito clássico, depois eu vou até recomendar para vocês um podcast maravilhoso que fala sobre a história do Tribunal de Salem. E a Tribunal de Salem, um dos grandes motivos por aquilo ter sido considerado um dos maiores absurdos judiciais de todos os tempos, foi porque no Tribunal de Salem eram aceitáveis as chamadas provas espectrais. Você sabe o que é as provas espectrais? Né? Que é basicamente se alguém sonhou ou teve alguma visão que uma pessoa foi condenada, aquilo já era suficiente para a pessoa ser condenada. E a pessoa tinha que provar que aquela visão que a pessoa teve não era correta. Então imagina, uma pessoa qualquer, pelo simples fato de ter alegado que sonhou ou teve uma visão do além de que tal pessoa era uma bruxa, um bruxo, já era suficiente você ter uma condenação. Isso foi um dos motivos para que, anos depois, né, do tribunal, quando infelizmente muitas pessoas já tinham sido executadas, todo o tribunal foi revogado. Né? Porque aquele tribunal não tinha credibilidade nenhuma, eles condenavam as pessoas por qualquer bobagem. Então aquele tribunal, tudo que ele foi decidido, teve que ser revogado depois. Né? Porque simplesmente as pessoas por qualquer bobagem eram condenadas. Né? Já a situação 2, né, os tribunais têm alta reputação. Porque como somente evidências extremamente robustas são suficientes para a condenação, ninguém que foi condenado pelo tribunal da situação 2 vai ter credibilidade em questionar o tribunal. Porque as pessoas sabem que naquele tribunal, tudo bem, se a pessoa foi inocentada, pode ser ou não que ela seja culpada. Mas se ela foi condenada, nós temos certeza que ela foi culpada. Ou seja, o Tribunal 2 ele tem credibilidade. Tá? Ou seja, para nós termos credibilidade, temos que ser que nem o Tribunal 2, um tribunal garantista, né? Um tribunal que só condena frente a provas extremamente robustas. E é basicamente isso que nós pensamos. Né? Imagina uma faculdade de medicina que recomenda tratamentos a partir de evidências frágeis, provas espectrais da medicina. Né? Imagina, faculdade de medicina, a pessoa sonhou com um tratamento funciona, ele já está recomendando, já está aprovando a hipótese. E uma faculdade de medicina 2, que realmente as coisas, os tratamentos que saem lá são poucos, mas porque passa somente aqueles que realmente têm evidências extremamente robustas, que são realmente recomendados pela faculdade de medicina da situação 4.
em qual faculdade, em qual médico de qual dessas duas faculdades você preferiria ser tratado? Eu, obviamente, só me trataria com médicos na faculdade aqui da situação 4. Aquele médico que só vai recomendar tratamentos que têm provas absolutamente robustas. Aquela faculdade aqui de qualquer, né, que a pessoa dá tratamentos que sobre evidências super contestáveis, para mim não tem credibilidade nenhuma. E eu não quero ser tratado por esse tipo de médico, entendeu? Enfim, resultado, né? A situação 4 e a situação 2, que são as pessoas que evitam o erro tipo 1, que é provar uma hipótese que não é verdadeira, são, de fato, as pessoas que têm credibilidade. Bem, né? Bom, aqui os slides, os próximos slides só estão basicamente reproduzindo o que eu acabei de falar. Bem? Bom, pessoal, vou ter que acabar a aula agora. Vou precisar sair correndo agora. Então, vamos continuar, então, na próxima aula sobre a matemática por trás do teste de hipótese. Essa aqui que eu falei para vocês é a lógica por trás, né? É a lógica de, olha, o teste de hipótese, ele tem que minimizar o erro do tipo 1, que é evitar aprovar hipóteses falsas. Tá? Como que a gente faz isso estudando, usando os instrumentos da probabilidade, da estatística, que a gente basicamente já estudou, mas precisamos agora juntar um pouco mais de pontos. Na próxima aula, a gente vai entrar um pouco por trás da lógica matemática por trás disso. Ok. Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Então tá bom. Abraço para vocês e até mais, tá? Então, peraí. Tirar a gravação.